mas muito falsa. Como vives 19 anos em um país que sofre de racismo? Volta pra tua favela. Tua mãe rodou bolsinha em Portugal. Não rodou. Mas se tivesse rodado, eu, como tinha dito antes, iria só dizer: pois é, olha, é verdade, é um fato. Por acaso não é um fato, então não me incomoda, mas se fosse um fato também não me incomodaria. Então tá tudo bem. Oi, tudo bem? Meu nome é Mariane e pra quem não me conhece, eu gravei um vídeo há algumas semanas atrás falando sobre a minha experiência de 19 anos morando em Portugal. Esse vídeo chegou a muito mais pessoas do que aquelas que eu poderia imaginar. Na verdade, eu pensei em gravar esse vídeo muito mais para deixar esse registro, foi algo mais terapêutico e também porque muitas das pessoas que me conheceram ao longo desses 19 anos em Portugal se questionaram o porquê de eu ter ido embora, se tinha sido alguma questão financeira, alguma coisa assim. E no dia que eu expliquei que tinha outras razões, né? Eu falei no meu Instagram pessoal, privado, falando sobre a possibilidade de ter outras razões para isso. No dia que eu partilhei isso, muitas dessas pessoas ficaram impressionadas e quiseram realmente saber mais. E eu gravei esse vídeo também com esse intuito. Essas pessoas receberam esse vídeo muito bem, foram muito generosas comigo, fizeram partilhas muito interessantes a nível privado. E todas elas entenderam que o meu problema com Portugal não era elas, nem pessoas como elas, ou seja, quem sabia que não era chamado no vídeo, a carapuça não serviu e ficou, obviamente, tudo bem. Claramente, muitas pessoas ficaram incomodadas no meu círculo. Não sei se ficaram, não me falaram, mas como o vídeo chegou a muitas pessoas que não me conhecem, obviamente recebi muitos comentários. Eu não permiti que esses comentários ficassem públicos no vídeo, mesmo perdendo com isso, porque se eu tivesse deixado esses comentários públicos, muito provavelmente o vídeo teria chegado ainda a muito mais pessoas. Só que não é esse o objetivo, né? Eu não tenho nenhuma razão pra expor, assim, esse ódio gratuito online e não quero alimentar ainda mais esse tipo de discussão, nem iria sequer responder, até porque eu acho que boa parte das pessoas que fizeram esses comentários desagradáveis, elas não querem conversar, né? Elas só querem falar. Bom, eu acho que um ponto onde eu falhei no meu vídeo, talvez, foi ter pensado que ele iria só ser visto por pessoas que me conhecem. Como eu disse, as pessoas que me conhecem e que estiveram comigo ao longo dos meus 19 anos em Portugal sabem muito bem a relação que eu tenho com o país e com as pessoas, inclusive, né? Eu talvez tenha falhado em ter feito aquele disclaimer, aquele aviso inicial dizendo: olha, não são todas as pessoas, olha, não é em todas as ocasiões, olha, eu conheço pessoas portuguesas maravilhosas, ou eu amo Portugal, etc. Eu achei que não era necessário fazer esse tipo de disclaimer, ok? Porque as pessoas me conhecem, elas me acompanham, elas sabem. Eu tenho uma vida em Portugal que é relativamente pública. Eu já fui vocalista de banda, eu já fiz parte de vários projetos musicais. Eu ainda, hoje em dia, até o último dia que eu estive em Portugal, ainda a turismo, atuei como DJ, que é a minha parte artística, mas depois eu também tenho o meu trabalho formal, que é um trabalho regular numa determinada área. E esse trabalho é um trabalho que também tem um pouquinho de exposição pública, então eu fui conhecendo, enfim, centenas, milhares de pessoas ao longo dos anos e as que privaram comigo sabem perfeitamente qual é a minha postura, me conhecem, etc. Bom, até tô vestida de branco, tá perfeito pra fazer um vídeo de quem me conhece sabe. Mas enfim, não achei necessário fazer isso, fazer todos esses disclaimers. Achei que era bastante óbvio que se eu vivi 19 anos num país, com todas as possibilidades de mudar de país, ou de voltar para o meu país de origem, ou de vir viver em outro país da Europa. Eu tinha meu irmão mais velho vivendo em Londres há muitos anos, teria tido essa oportunidade também. Já com outras nacionalidades, né? Porque eu não tenho só nacionalidade brasileira, nem só nacionalidade portuguesa, ainda tenho mais uma. Então, enfim, tudo isso poderia ter me dado a possibilidade de sair de Portugal mais cedo. Se eu não fiz, é porque alguma coisa me prendia em Portugal. Então, pra mim era meio óbvio, eu achei que não precisava fazer
aviso, dar essa informação toda, mas pelos vistos era. Muitas pessoas ficaram incomodadas, algumas me falaram, outras não. Então, fica aqui, ok? Se quiserem um vídeo de quem me conhece sabe, a minha relação com Portugal é muito profunda e algumas das minhas pessoas preferidas na vida são portuguesas, né? Aliás, a maioria das pessoas, para além da minha família, todas as demais pessoas que fazem parte do meu núcleo mais duro de amigos, conhecidos, colegas de trabalho, são todos portugueses, então... Vamos lá. Vamos lá, vamos entender as nuances, tá? É curioso porque muitas dessas pessoas que deixam esses comentários, elas falam que aquilo que eu estou a fazer, que aquilo que eu fiz no meu vídeo foi mimimi, é uma reclamação grátis, tipo, que reclamam de tudo e etc. Mas é incrível como são essas pessoas justamente as que mais fazem mimimi a dizer... Então, mas estás aqui, estás a cuspir no prato que tu comeste, blá blá blá. Amigos, entendam nuances, ok? Entendam entrelinhas. Eu tomei essa decisão de realmente não aceitar os comentários desrespeitosos ou muito negativos, ou que eu sabia que não iam valer a pena responder por escrito. Mas algumas pessoas que falaram comigo, alguns amigos meus, portugueses inclusive, surpreendam-se. É tão curioso eu estar a fazer esse próprio comentário e a rir-me disso, porque assim, a maioria dos meus amigos são portugueses, não é? Porque eu vivi em Portugal dos 14 anos aos 33, então é meio óbvio, né? Quem viu o vídeo, acho que pra quem viu o vídeo isso ficaria bem óbvio, mas parece que não, né? Parece que não há coisas óbvias. Parece que não há coisas óbvias mais. Mas enfim, amigos meus fizeram essa sugestão e disseram: Mariane, faz um vídeo respondendo aos comentários. Eu disse: olha, pode ser uma boa ideia. Porque assim também não dá muito espaço para discussão, é mais só uma resposta mesmo, bem específica, bem direta, e acho que a gente fica esclarecido. Bom, enfim, para algumas pessoas não vai servir na mesma, mas para quem servir, serviu. Eu vou abrir os comentários aqui mas eu posso dizer desde já que tem uma coisa muito curiosa acerca desses comentários. É que, apesar deles não serem públicos, é muito curioso como muitos deles são extremamente parecidos uns com os outros. Então, basicamente, eu consigo juntar os comentários todos em grupos, com assuntos específicos e com argumentos quase iguais. Isso me faz supor uma coisa. Eu acho que essas pessoas frequentam os mesmos espaços na internet ou na vida offline, enfim, vida real. A internet também é real. Mas eu penso que as pessoas frequentam os mesmos espaços, estão nos mesmos posts, estão a ler os comentários umas das outras e veem nesses lugares alguns argumentos que elas vão capturando para si. Então, apesar de o vídeo ter 1 hora e abordar diversos assuntos diferentes, os argumentos são sempre os mesmos e isso é extremamente curioso. Quer me parecer que quando as pessoas têm assim um discurso um pouquinho mais extremista, seja para um lado, seja para o outro, os argumentos não saem bem da cabeça dela, né? Parece que o argumento não sai de mim, não sou eu que o tenho. Eu leio em algum lugar alguém que disse esse argumento e digo, tá aqui uma boa ideia, tá aqui um bom argumento. E eu passo a usá-lo como se fosse meu. Não preciso ir ao individual dos comentários, porque eu acho que eu posso juntar meio que num grupo, assim, em grupos. Uau! Ainda temos aqui os comentários ocultos, que são os que o YouTube considera que tem linguagem violenta, agressiva e tal. Eu não vou pôr o nome das pessoas porque, tipo, eu realmente não quero nem sequer que elas se sintam, assim, tão vistas quanto isso. É mais pro objetivo da mensagem, ok? Então aqui um senhor disse, não concordo. Se tem país mais xenófobo no mundo, é o próprio Brasil. Basta ver como é dividida a sociedade brasileira. Em Portugal, todos se misturam. Interessante. Eu vou tentar depois juntar tudo. Esse tipo de comentário falam que fora do Brasil, o brasileiro sofre muito com xenofobia, mas o Brasil é um país xenófobo porque também não aceita, não lida bem com pessoas de outros países, tipo venezuelanos, tal.
E também dentro do próprio Brasil existe preconceito, por exemplo, entre pessoas do norte e sul do Brasil. Depois teve um senhor nos comentários que eu aceitei e inclusive respondi falando sobre... fala sobre o preconceito que os venezuelanos sofrem no Brasil. E tinha outro aqui falando sobre essa questão do preconceito entre norte, nordeste, etc., o sul, e de ter essa questão de xenofobia. E depois, o outro, esse é um grupo, né, o que fala que o Brasil é xenófobo com os próprios brasileiros e com pessoas de outras nacionalidades. Esse é um grupo. E depois, o outro grupo que eu tenho aqui é um grupo gigante falando sobre a xenofobia que os portugueses sofreram no Brasil. Então, assim, esse realmente é infinito, assim, eu tenho aqui uma quantidade enorme de comentários como esse. Por exemplo, aqui este senhor dizendo: e as piadas no Brasil de que português é burro, tem padaria, não toma banho, e são só Antônio, Joaquim, o meu caso, e Manuel, e mulheres com bigode, enfim. E tem hoje muitos imigrantes de leste, tenho no meu trabalho gente boa, trabalhadora, e gosto bem deles, fazem pela vida, coisa que, como disseste, não precisaste, e cospes no prato que comeste, não és bem-vinda cá, pela tua carteira... não és bem-vinda cá, pela tua carteira mostras ignorância e preconceito e síndrome de vira-lata. Está presente em ti, no que falas, respiras, mete nojo, que falas de um povo e de um país. Ok, tudo bem, mas... esse senhor aqui disse: a Mariane por acaso conhece Ari Toledo? A propósito de piadas, aqui está a minha sugestão. Eu não abri, mas eu conheço Ari Toledo, então eu já posso imaginar que seja uma piada sobre português, né? Uma piada de português, daquelas do século passado, eu já vou falar sobre isso. Aí ele diz aqui: não entendi os seus comentários, a xenofobia e preconceito é uma característica portuguesa? No Brasil não tem preconceito? Como gosta de fazer reacts a vídeo, peço-lhe, por favor, fazer react a este. Também não cliquei, mas, sim, mais uma vez falando sobre a questão do Brasil. Vamos lá, mais um. O brasileiro no Brasil sempre contaram... Ai, meu Deus... Tá, os brasileiros no Brasil sempre contaram piadas no Brasil sobre os portugueses, chamando de burros e ignorantes. Falando de piadas, o que às vezes torna também uma piada é que tem muitos youtubers, principalmente brasileiros, publicam vídeos o que os portugueses falam a respeito dos brasileiros. Ai, é difícil de ler, gente, pelo amor de Deus, uma pontuação, uma situação. Mas quando se trata o que os brasileiros estão fazendo em Portugal, aí ficam completamente mudos, tá? Ok, pronto. Aqui depois ela continua, essa pessoa continua, é uma pessoa anônima, continua falando sobre outras questões também, posso voltar aqui depois. Ok. Chega até ser de rir, outro senhor aqui, que tem até um nome interessante, ele se orgulha muito de ser português. O comentário dele diz: chega até ser de rir, brasileiro a queixar-se de português fazer piadas de brasileiro, quando os portugueses são vítimas de piadas preconceituosas desde sempre no Brasil. Aí ele diz: pimenta no cu dos outros é refresco, que eu adoro, que é uma expressão que eu inclusive adoro. E já agora essa moça tem um ódio ao Portugal indisfarçável, ainda bem que foste embora, tchau. É um mix de várias coisas. Bom, gente, realmente, assim, a quantidade de comentários que fala sobre o fato de que os brasileiros reclamam que passam preconceito em Portugal por causa das piadas, e a quantidade de pessoas dizendo que que isso é igual, porque o Brasil faz igual, porque no Brasil tem piada de português, etc, etc. Primeiro me permitam aqui, me deem aqui 10 segundos, porque eu sempre que eu venho ler aqui tem muita coisa aqui que me dá vontade de rir, assim, né? Eu não sei se o objetivo dessas pessoas era me magoar ou me deixar triste, mas eles me causaram, assim, o efeito completamente contrário, porque... Sabem aquela história do conhece-te a ti mesmo? Quem se conhece sabe o que é, né? Então, assim, se eu ouço uma coisa, até o professor Leandro Carnal, que é historiador e filósofo, ele fala muito sobre essa máxima, assim, que eu uso muito na minha vida. Ele diz: se alguém te chamar, ei, filha da puta, eu tenho duas opções, né? Ou a minha mãe realmente é prostituta, é uma trabalhadora do sexo, e aí nesse caso eu sou realmente filha da puta, e por isso
não tem grande razão para eu me chatear. E a outra opção é que a minha mãe não seja trabalhadora do sexo, e então eu não sou filha da puta, então eu também não tenho por que me chatear. E esses comentários, eles me causam realmente uma vontade de rir, porque eu tô completamente distanciada deles, eles não têm nada a ver comigo, né? Eles não são eu, eles não me representam. E eu noto como as pessoas ficam incomodadas quando é algo que vai nelas, né, em particular. Então, assim, repara que quanto mais um assunto te incomoda, lhe incomoda, mais esse assunto tá te fazendo duvidar das tuas próprias, das coisas em que tu próprio acreditas, ok? Vamos lá, respondendo essa questão do preconceito que portugueses enfrentaram no Brasil e o fato de serem alvo de piadas, né? Isso existiu completamente. Eu acho que eu cresci nos anos 90, eu nasci em 1990 exatamente, então eu cresci nos anos 90 e eu assisti, claro, vivamente imensas anedotas, né, piadas, programas humorísticos fazendo piadas com portugueses e cujo tema das piadas era justamente o fato de ser burro, não é? Era as anedotas eram nesse quesito de ser burro, era a questão do não tomar banho, das mulheres terem bigode, isso tudo. Óbvio, isso existiu, é bastante óbvio, assim. Lá está, eu no vídeo anterior teria que ter dito assim, ai, no Brasil também aconteceu, mas nananana. Era isso, tipo, tinha que fazer isso em cada coisa que eu dissesse do vídeo. Vou pensar melhor pros próximos. Mas sim, é óbvio que existiu, isso é inegável, é uma coisa que tá visível ainda, e tá no YouTube, tá na internet, tá visível em todo lado. Agora, assim, as piadas que foram feitas, que foram inventadas, né, essa porcaria que foi inventada de fazer esse tipo de piada com os portugueses, tem supostamente um fundo histórico, que é o fato de os portugueses terem chegado em massa ali nos anos 50, 60, né, uma imigração ali mais tardia. Por exemplo, eu sou do sul do Brasil, a imigração que houve foi açoriana, mas foi muito anterior. Essa imigração mais recente, que aconteceu ali nos anos 50, 60, para São Paulo, Rio de Janeiro e etc., ela foi, sobretudo, de pessoas que iam dos pequenos meios, né, mais dos interiores e etc. E que, enfim, tinham seus hábitos, por exemplo, de higiene, tinham um acesso à educação que era mais baixo e etc. E chegaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, que já eram grandes cidades, muito evoluídas, com hábitos de higiene completamente diferentes, de vestir, forma de falar, forma de se apresentar, e isso chamou a atenção e deu aso a essas piadas, desse tipo de brincadeira. Os italianos que chegaram lá receberam outro tipo de piadas, os japoneses receberam outro tipo de piadas, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Eu concordo com isso? Não, isso é triste, isso me envergonha, entendem? Essa é a nossa diferença. De mim pra você, pessoa odiosa. Essa é a nossa diferença. Eu olho pra isso com vergonha e eu digo, isto é lamentável. Quando eu tava falando da questão das mulheres brasileiras, por exemplo, em Portugal, e eu tava dizendo, nós somos vítimas de piadas, de anedotas, eu fui muito mais, agora realmente tá em desuso a anedota. A ideia permanece, mas a anedota desapareceu. Desapareceu não, né? Mas diminuiu. Mas quando eu digo isso, essa questão do cariz sexual da mulher brasileira, óbvio que tem um fundo de realidade. Tem a ver com o turismo sexual que o Brasil acabou, de alguma forma, explorar. O próprio Brasil acabou por promover em determinados momentos da história, promover o Brasil como sendo um país de turismo sexual, mas Portugal, em determinado momento, recebeu imensas mulheres brasileiras para o trabalho do sexo, efetivamente. Pessoas mais velhas com quem eu já conversei e que eram do mercado da noite e tudo, me falaram que o boom terá sido em 98 para Expo. Para Expo 98, que chegaram muitas mulheres vindas do Brasil para prostituição. Agora aqui a gente pode puxar uma linha para baixo e se perguntar: quantos por cento das pessoas que se prostituem porque querem e porque gostam?
Quantas delas é que podem ter sido aliciadas no sentido de mudar de vida completamente, de serem pessoas que vêm de uma situação muito negativa, e quantas delas podem ter sido efetivamente enganadas, que é o tráfico de pessoas que sempre existiu e existe até hoje. Então, eu vou lá e digo, olha, vem trabalhar como babá, né, como ama em Portugal, ou como empregada doméstica. A menina sai, vem de lá, e chega em Portugal, retiram o passaporte e vai trabalhar na prostituição. Existe até hoje, tá acontecendo agora em 2024. Então imagine em 98 ou em 90. Enfim, essa é uma linha, mas existe um fundo de verdade nas anedotas relacionadas com mulheres brasileiras e o sexo. Sim, óbvio que sim. Sim. Agora vamos lá ver. Trazendo para a realidade de hoje, os portugueses que eu conheço, que estiveram no Brasil, hoje, ontem, nos últimos 10 anos, nenhum me relatou que sofreu coisas na prática da vida real, por causa de piadas. Ninguém nunca me relatou isso. Se alguém me relatar isso, eu vou lamentar, eu vou ficar triste e com vergonha. Mas nunca ninguém me relatou isso, ok? Nenhum português que eu conheça que vive no Brasil ou que esteve no Brasil, eu levei pessoas comigo já. E nunca ninguém me relatou isso. Mas se alguém me relatar, vai ser essa a minha sensação. Vergonha, tristeza e tentar me redimir de alguma forma. Então, eu acho que sim, que as piadas de português burro, a piada do português sujo, a piada da mulher portuguesa que tem bigode, que não toma banho, elas foram extremamente maléficas, mas eu acredito mesmo que elas ficaram no século passado. Eu não acho que elas estejam a afetar pessoas agora. Se estiverem, que eu acredito que possa estar, eu lamento profundamente, ok? E é essa a nossa diferença. Mas a xenofobia que existe no Brasil contra pessoas de regiões diferentes ou vindas de outros países, Venezuela, Haiti, existe imenso. O Brasil, apesar de ser um país que 50% das pessoas são negras ou pardas, é um país extremamente racista e é um país xenófobo. É um país que eu já presenciei com os meus próprios olhos xenofobia contra haitianos, senegaleses. Então, sim, existe. Agora, o que nós fazemos com essa informação? Nós dizemos assim, então tá, porque os brasileiros também sofrem xenofobia lá na Europa, então olha, foda-se. Foda-se os venezuelanos, foda-se os senegaleses, foda-se os haitianos. Não, nós dizemos assim, que merda. Tipo, isto não deveria existir, isto não deveria ser assim. O que nós precisamos fazer para melhorar? É isso. Outro tipo de comentário muito regular aqui no canal, nesse vídeo, foi que os portugueses também foram a vida toda vítimas de xenofobia nos outros países para onde eles emigraram. Esse tipo de resposta, inclusive, eu já recebi de pessoas até jovens, assim, que estavam mais ou menos no meu círculo. Pessoas que até em determinado momento eu considerei, assim, amigas. E que quando eu fazia qualquer comentário desse gênero sobre a questão da xenofobia e do racismo em Portugal, me diziam, mas eu imigrei para a Bélgica e também sofri preconceito na Bélgica. Que é quase para me dizer assim, olha, então se eu sofri preconceito, tu também tens que sofrer e ficar calada. Não, amigos, não! Faz o teu vídeo. Grava faz o teu canal do YouTube, grava o teu vídeo, abre os teus stories, faz as pessoas desse país saberem que elas são preconceituosas, xenófobas e racistas. É na Bélgica, é na Inglaterra, é na Suíça. Faz os suíços, belgas, ingleses saberem que são preconceituosos e racistas. Tu não tens que ficar calado. E esse ciclo do ódio, de dizer assim, se eu sofri isso, tu também pode sofrer, porque tu vais aguentar e tá tudo bem, é tão triste. Existe terapia para isso, sabem? Chama-se quebrar o ciclo do ódio, terminar ciclos.
Sabem esta coisa que hoje em dia se fala muito sobre educação, educação positiva e etc, sobre criar filhos com a educação positiva? E tem sempre muitas pessoas que são reticentes a isso, que dizem, não, eu não vou criar os meus filhos assim, porque hoje em dia as crianças podem tudo e tal. Na minha época não era assim. Na minha época eu apanhava, eu apanhava de vara, de vassoura, do que fosse, e olha, tô aqui. Estou aqui, estou bem, estou ótimo, sou uma ótima pessoa. E aí vai se ver por dentro essa pessoa tem depressão, tem vários traumas, nunca resolveu certas coisas com o pai, com a mãe. Então assim, será que ficaste bem mesmo? Ficaste bem? Tá tudo bem? Não tá, né? As coisas não estão bem resolvidas dentro de ti, então essa coisa de pegar essas emoções de sofrer preconceito, sofri xenofobia, racismo, fui maltratado, aí eu recalco, eu guardo tudo, amasso, recalco e digo, eu aguentei, tu também tens que aguentar. Não. E nós podemos quebrar os ciclos. Nós podemos decidir mudar as coisas. Eu posso identificar que o Brasil é xenófobo. Eu posso identificar que o Brasil é racista. Eu posso identificar que Portugal é xenófobo e que Portugal é racista. E melhorar e querer mais para o futuro. Querer que a próxima geração não o faça. E é muito curioso porque o meu vídeo tinha como título Morei 19 anos em Portugal. Então era para falar da minha experiência em Portugal, não era para falar da minha experiência no Brasil. Eu nunca fui imigrante no Brasil, apesar de ter uma experiência muito curiosa no Brasil, porque quando eu vou lá, como eu falo, agora já tá aqui um pouco mesclado, mas como eu sempre falei uma mistura de português de Portugal com português do Brasil, enfim, eu raciocino em português de Portugal, depois eu falo com sotaque, mas eu mudo muito vocabulário, e a minha forma de construir as frases é em português de Portugal, na maioria das vezes. Quando eu estou no Brasil, as pessoas de lá me perguntam, mas tu não és daqui? E eu digo, não, sou justamente daqui. A pessoa, não, mas não parece, tu parece de outro estado, não sei o quê, tu parece de outro país. Então, eu sou um pouquinho como o Roberto Leal, né? Como é que é? Portuguesa no Brasil e brasileira em Portugal. É isso. Eu vou deixar depois alguns comentários, tá? Sobre esse tema, tipo em grupo, pra vocês verem como as pessoas se repetem, né? Essa questão das piadas e tal. Um tópico que juntou muitas pessoas aqui e que me deu muita vontade de rir foi... não sei se quem tá vendo esse vídeo viu o meu primeiro vídeo, né? Espero que sim, que é pra fazer mais sentido. Eu não sei se vocês viram, mas no meu vídeo eu tinha uma parte que eu tava fazendo alguns reacts e eu fiz reacts de uma pessoa que tem o usuário @suelita, em que eu, com ironia, falei que eu não tava entendendo o que ela queria dizer e tal. Mais uma vez, né? Nem toda a gente percebeu isso, como é óbvio. Então disseram, tu não percebeste o que a Suelita disse, a Suelita tá a dizer isso e aquilo e tal. Então, basicamente, estamos chamando de burra aqui. Várias pessoas me disseram isso. Tipo, tu és burra, tu não entendeste o que a Suelita queria dizer. Pronto, por exemplo, não entende que ela tá a referir-se a isso, eu suponho, né? Agora, quem está a ser preconceituosa? Não, ela não está a dizer que no Brasil também existe o mesmo tipo de problemas. Ela está a ir mais longe e a referir fatos que, em muitos casos, são verdadeiros, como casas que eram arrendadas a brasileiros e eram completamente destruídas por eles. Na década de 90, foram imensos casos. Então, assim como esta senhora aqui, há outras pessoas que vieram me falar que eu não entendi a verdadeira mensagem da Suelita. Olha, olha isso aqui. Não estás a entender, ouve o vídeo todo. Ela está a dizer que não há necessidade de ir para as grandes cidades pagar 700 euros, quando nos arredores há rendas mais acessíveis. Outra aqui. Não parece que o ter vivido... Não, vírgula. Parece que o ter vivido 19 anos em Portugal não lhe ensinou muito sobre os portugueses. E também a sua dificuldade em entender a Suelita mostra que você está fora da realidade atual de Portugal. Ela estava sendo sarcástica. Uau! Temos um Sherlock Holmes aqui. Depois posso colocar aqui o resto do comentário. Mas várias pessoas me disseram isso, que eu não entendi a Suelita. E pessoas que me entenderam no vídeo, eu chamei a Suelita de pick me.
De pique-me imigrante, eu quis dizer que a Suelita era a pessoa que ela quer ser aceita pelos portugueses, então ela é mais portuguesa do que os portugueses, porque ela critica os brasileiros nas mesmas coisas que os portugueses criticam. E, e eu, obviamente, estava sendo sarcástica quando disse que não tinha entendido, e etc, etc, porque era um pouquinho mais profundo do que essa superficialidade. E o que é tão curioso é que o que eu falei de que ela era essa pessoa que queria agradar os portugueses mais preconceituosos, deixa eu ser bem específica neste vídeo, que é para não ser mal interpretada, né? Mais uma vez. Tem que falar tudo, né? Não se pode deixar nada nas entrelinhas, tem que se falar tudo. Então, pronto. A Suelita, ela é uma pessoa que ela fala aquilo que os portugueses mais preconceituosos falam. Então, ela repete isso. Como ela é brasileira, ela valida todos esses pensamentos. Então ela ajuda o preconceituoso a ser ainda mais preconceituoso, porque ele diz assim, ó, estão a ver? Até tem uma brasileira aqui que fala o mesmo que nós falamos. Tá aqui, é esta senhora. Uma pessoa como ela acaba por legitimar preconceitos, né? E ela vai ser aceita. E ela acha que ela é aceita. Isto é tão importante. Ela acha que ela é aceita por estar a fazer esse mesmo discurso, por dizer aquilo que os portugueses mais preconceituosos querem ouvir. Ela deve receber imensos comentários de portugueses dizendo: muito bem, é isso aí mesmo. Pessoas como tu são bem-vindas cá. E, gente, é impressionante como isso confirma aquilo que eu tinha dito. Ela é justamente uma pick-me, porque ela consegue, o que ela faz é tentar ser aceita, e ela consegue ser aceita, porque ela reforça os pensamentos mais preconceituosos. Então, assim, a minha teoria tá 100% correta, né? 100% correta. Ela é uma pick-me, ela quer ser aceita e ela consegue ser aceita, porque ela fala. Agora, o que eu também disse no meu vídeo, que eu falei pra Suelita, brincando e tal, porque pra ela eu desejo tudo de bom e tudo de melhor e tá tudo certo. O que eu desejei pra ela, um pouquinho brincando, mas a falar a sério, é que a terapia nos ajuda nisso. E eu falei que eu própria fui uma Suelita durante muitos anos. Porque eu própria legitimei o preconceito que eu sofria por causa da atitude de outros. Então eu dizia assim, eu sofro esse preconceito porque teve brasileiros que estiveram cá ou que vieram pra cá e agiram desta determinada forma, e por isso agora eu sofro esse preconceito, então eu tenho que mostrar que eu não sou assim. Então era isso que eu fazia. Eu passei muitos anos da minha vida fazendo isso, ok? Exemplo, a questão das roupas. Desde que eu cheguei em Portugal, com 14 anos, lá está, eu era demasiado nova pra isso, vinda de uma educação super, super conservadora. Eu não usava calções, eu nessa época não mostraria os braços, assim, desta forma, não teria este decote, enfim, porque a minha educação era extremamente conservadora. Então, pra mim, esse tipo de coisa não fazia mesmo nenhum sentido. Mas eu ouvi desde sempre, desde que cheguei em Portugal, que as brasileiras gostavam de usar roupa curta, roupa mínima, gostavam de mostrar tudo, que os nossos biquínis eram os menores do mundo. Reparem que eu nem biquíni usava, porque eu não podia. Mas enfim, pelos vistos, sim. Ok, 19 anos depois, chega 2024, 98% das minhas amigas portuguesas usa biquínis menores do que eu uso e do que muitas amigas minhas brasileiras usam. Mas tudo bem, não é esse o ponto. Sempre se fez uma associação de que no Brasil gostava-se de usar pouca roupa, os biquínis eram minúsculos, etc. Ok, isso foi também projetado pelo próprio governo brasileiro, através de publicidades que mostravam o carnaval, mulheres seminuas, etc. Ou seja, é muito culpa nossa também ter plantado essa ideia na cabeça das pessoas pelo mundo todo, que isso não é só dos portugueses, tá? Isso não é exclusivo dos portugueses. Vamos lá mais uma vez. As nuances e as entrelinhas, não é exclusivo dos portugueses. Infelizmente, isso é uma coisa assim, geral. Todo o mundo acha que as mulheres brasileiras gostam de vestir roupa curta, pequena e usar biquíni fio dental. Ok, então nesse meu percurso de querer negar, de não dar argumentos para os preconceituosos, para que ninguém pensasse mal de mim, eu fui numa corrente contrária. E durante muitos anos,
apesar de já não ter nenhuma questão religiosa nem conservadora que me impedisse, eu tive muito cuidado com as roupas que eu usava. Então eu nunca usei roupas muito curtas. Eu passei muitos anos com esse cuidado, não usar roupas muito curtas, não mostrar muito o corpo, roupas de banho eu nem tenho, né? Enfim, eu passei boa parte da minha vida fazendo o extremo oposto da ideia. Então, se o português pensa que uma mulher brasileira usa roupas curtas, mostra o corpo, eu vou fazer o extremo oposto, que é pra verem que eu não sou essa pessoa, que eu não sou assim. Que é pra verem que eu sou uma brasileira diferente das outras. Então, eu fiz isso durante muitos anos. Hoje em dia, eu não me preocupo mais com isso, não penso mais nisso. Queres ter preconceito e achar que isso é por causa do fato de eu ser brasileira? Problema teu. Mas é curioso como o mundo veio se provar que não tinha nada a ver com isso, né? Era só uma... Então, gente, isso é ser uma pick-me. É tentar fazer o contrário daquilo que as pessoas acham que nós somos, para que elas nos tirem do grupo e digam, esta é diferente. Eu achei durante muitos anos que era um elogio quando me diziam assim, tu nem pareces brasileira, tu só nasceste no Brasil, mas tu não pareces brasileira. E o que as pessoas queriam dizer com isso? Quando me diziam que eu não parecia brasileira, elas estavam falando do fato da minha pele não ser escura, do meu cabelo ser liso, do fato de eu ser de uma determinada região do Brasil. Estavam a falar porque eu me vestia de forma mais conservadora, que era o que elas tinham no seu imaginário, do contrário de uma brasileira comum, porque eu falava baixo, porque eu não dançava, nem fazia movimentos muito sensuais, porque eu não tinha umas redes sociais que fossem muito X ou Y. Então eu fui pick-me durante muitos anos. E foi justamente através da terapia que eu entendi assim, um preconceituoso, ele não pode ser validado. Nós não podemos validar um preconceituoso. Então, quando nós ouvimos um preconceito contra nós, quando nós ouvimos alguma coisa, uma ofensa que alguém tenta nos dirigir, né, a nosso respeito, seja através de uma piada, de uma conversa, seja o que for, ou da ideia, né, de um preconceito que é uma ideia. A última coisa que eu posso fazer é tentar não ser aquilo pra negar aquela ideia, porque o que eu faço é exatamente o contrário, eu tô a validá-la. Isso, quando eu entendi isso completamente, foi tipo bomba, assim, na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, eu tô há 300 anos, eu tô aqui há 15 anos a validar preconceito. E eu estou a fortalecer o preconceito que outras mulheres brasileiras passam em Portugal. Porque a partir do momento que eu quero ser a diferente, eu faço com que pessoas que são preconceituosas, que convivem comigo, olhem para outras que sejam diferentes de mim, que só estão vivendo as suas vidas, fazendo coisas normais, vão olhar para elas e dizer, elas sim são brasileiras, elas não são como tu, né? Então eu recebi essa frase como se fosse um elogio durante muitos anos. E muitas pessoas fizeram pra mim como em forma de elogio. A intenção delas era serem elogiosas. Infelizmente, elas estavam a ser preconceituosas e não sabiam. A partir do momento que eu entendi, eu passei a passar também um pouquinho essa mensagem. Dizer, olha, pessoa, não é muito fixe dizeres isso, sabes? Porque não tem a ver com nacionalidade, não tem a ver com isso, não tem a ver com aquilo. A pessoa tá só vivendo a sua vida, tá fazendo aquilo que lhe apetece. E eu também tô só vivendo a minha vida tranquila, tipo, fixe que tu gostas da minha personalidade, que tu gostas de mim, que tu achas que eu sou uma pessoa fixe, agradável de estar, mas eu não sou melhor do que ninguém, não sou diferente de ninguém, eu sou brasileira mesmo e tal, só que eu tenho essa personalidade, aquela pessoa tem aquela, e é isso. Não faz de mim melhor do que ela. Uma coisa que ficou aqui por acrescentar é que as piadas de português sobre o português ser burro, ou ser isto, ou ser aquilo, como eu estava dizendo, eu acho que elas não têm aplicação na vida real hoje, certo? As piadas de mulheres brasileiras serem ultra sexualizadas, a anedota em si pode já não ser contada hoje, mas a ideia ficou. Então, eu não vou entrar em detalhes da minha vida pessoal, porque não tem necessidade, mas imaginem
a quantidade infinita de coisas que eu ouvi em 19 anos relacionadas com sexualidade, sensualidade, ideia de que a mulher brasileira é isto e aquilo. É infinito, infinito. Muitas dessas frases, elas fazem com que pessoas sofram coisas hoje, em 2024, na prática. Eu não tô falando do conceito da piada. Vocês que não entenderam isso são muito rasos. Vocês acham que o que eu tava a reclamar era do conceito da piada, era de ser alvo de piada. Eu tô a marimbar da piada em si. O problema da piada é que ela carrega consigo uma ideia. Então, suponhamos, um português no Brasil contava as piadas de português ser burro. Então, alguém não contrataria um português porque acharia que ele era mais burro do que os outros. Entenderam? Essa é a lógica. Então, isso é um efeito da piada afetar na vida real das pessoas, ok? Se isso aconteceu, que provavelmente aconteceu, é lamentável, execrável e vergonhoso. Mas, no fundo, não fere muito com a vida, né? Com o corpo. Prejudica, mas, enfim. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu falo das piadas de mulher brasileira sexualizada em Portugal, eu tô a falar que na prática, hoje, ainda é um problema para as mulheres brasileiras, não só em Portugal, no mundo todo. A mulher brasileira ser hipersexualizada é arriscado, é perigoso, traz risco de vida. Uma pessoa, um homem, né? Normalmente homens, né? Nem todos os homens, mas sempre um homem. Um homem que tenha na sua cabeça que uma mulher brasileira é hipersexualizada, que gosta de determinadas coisas, que faz determinadas coisas. Um homem que tenha essa ideia e que não tenha um caráter muito bom, usa essa informação para assediar, abusar, violar, entre outros. Entendem como é que uma ideia de que era piada se pode aplicar na vida real e trazer riscos reais para as pessoas? É isso. E acreditem, isto é, na prática, em 2024. Não ficou no século passado como as piadas do Ari Toledo, tá? Então deixo-vos esse raciocínio, ok? Não é a piada. Não é piada, não é a anedota, que isso vale zero. É o que ela traz no fundo e o quanto isso prejudica de verdade. Tipo, piadas relacionadas com o brasileiro ser falso, piadas relacionadas com o brasileiro ser preguiçoso, não gostar de trabalhar, enfim. Que também se fazem com outros povos, sim. Vamos lá nas entrelinhas. Sim, também se fazem com outros povos, sim, o próprio português... faz piada com lentejano, blá 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 blá. Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é, todas essas piadas, todas essas brincadeirinhas, ela tem um fundo. Esse fundo pode ter alguma origem histórica, real ou não. Muitas vezes tem, óbvio que sim. Muitos brasileiros terão ido para Portugal e terão causado N estragos em Portugal que deixaram esse fundo de desconfiança e etc. Isso é muito óbvio. Mas nós precisamos cortar esse ciclo para que pessoas hoje, que são novas e que acabaram de chegar, não tenham que levar com isso. Então, tipo, eu não tô a negar que nada disso existe. Eu tô a dizer, podemos quebrar esse ciclo? Seria bom. E depois, pronto, olhem, o resto dos comentários é muito, assim, variado. Olha, por exemplo, és muito falsa. Como vives 19 anos em um país que sofre de racismo? Volta pra tua favela. Tua mãe rodou a bolsinha em Portugal. Não rodou. Mas se tivesse rodado, eu, como tinha dito antes, iria só dizer, pois é, olha, é verdade, é um fato. Por acaso não é um fato, então não me incomoda, mas se fosse um fato também não me incomodaria. Então tá tudo bem. Pois é isso, os comentários são variados. Vocês vão pra outros países e deixa de ser racismo e xenofobia. Só em Portugal é que é. Não, minha senhora, não. É racismo e xenofobia em todos os países. Respeitem e serão respeitados. Piadas muitos brasileiros faziam e fazem com os portugueses, Os portugueses estão... Aí aqui entra uma questão que eu acho que é importante, que foi um recado que eu deixei no meu vídeo sobre isso.
Os portugueses estão perdendo a paciência, ver tanta raiva e até ódio em relação aos portugueses. Sim, se portugueses fizessem metade de coisas horríveis que eu tenho ouvido e visto em Portugal em relação ao Brasil, e não estou falando de português no Brasil, já teria dado coisas muito más. Estranho o que ela diz aqui, né? Os portugueses estão fartos, em caps lock. Eu nunca fui, até admirava muita coisa no Brasil, neste momento não. Ou seja, eu acho que ela queria dizer que eu nunca fui contra, eu até admirava muita coisa no Brasil, neste momento não. Os portugueses estão fartos. Eu falei no outro vídeo sobre isso, de tipo, como eu começo a achar que é perigoso para brasileiros estarem em Portugal. Eu não estou brincando. Vai te catar, não é por causa desta senhora aqui, tá? Ela é só um exemplo. Vai te catar. O que o português quer é respeito, nada mais. E os portugueses querem é que não venham fazer porcaria. E alguma séria. A escrita destas pessoas é incrível, assim, não se entende nada. Nós estamos em Portugal, é normal. Quem vem tem que se adaptar, não ao contrário. Isso se passa em todo mundo. Imagina um português vir para o Brasil e tentar impor nossa cultura e nossa forma de ser. Abre um pouco a tua mente, porque nem tudo é como tu vês. As coisas, há outras formas. Há de haver, né? Suponho. Há outras formas, deveria ter um H aqui, dona senhora, e outras perspectivas. Há outras realidades, suponho que seja há de haver também com H. O teu vídeo é representativo, agarraste em um caso e estás a generalizar. Vai ver vídeos, comentário, etc, horríveis em relação aos portugueses e a Portugal, que não são casos de racismo e xenofobia, é puro ódio, mas é mais confortável falar que é o contrário. O vídeo dessa querida é uma sátira, não percebeu? Pronto, ela também fala aqui, também defende a Suelita, portanto, tô correta, eu tava certíssima na minha análise sobre a Suelita. Ela agrada toda a gente que não gosta de mim, da gente, então, pick me. Muito interessante que eu acho que ela fala aqui, exatamente, sobre a questão de se adaptar. Esse também é um argumento muito comum. Ela diz assim, aqui vem de fora tem que se adaptar. Esse é um argumento que também repete-se muito, que é, os portugueses, nós vamos para fora e nós nos adaptamos e nós aceitamos e nós agimos de acordo com o país e etc, etc. Até que ponto essa adaptação da qual essas pessoas estão a falar é uma adaptação de realmente adaptar-se à cultura, viver da forma como o país vive, ou é calar e aceitar? Porque eu acho que é mais a segunda opção, e isso é bastante triste. Eu não quero dizer que os portugueses não tenham capacidade de adaptação, porque tem, imensa, óbvio. Os portugueses foram imigrantes em muitos países e são reconhecidos por serem extremamente trabalhadores, caprichosos no trabalho, fazerem o seu trabalho muito bem, extremamente esforçados. Os portugueses trabalham horas infinitas, muito mais do que a maioria, por exemplo, dos europeus. Mas eu penso que, como esse argumento é tão forte, é tão comum de dizer nós nos adaptamos, eu penso que nessa adaptação também tem muito sofrimento e muito recalque de dores, assim. Porque eles falam muito isso sobre os brasileiros. O brasileiro tem que vir, um imigrante que vem para Portugal tem que se adaptar à nossa cultura e tal. Eu concordo que tenha que se adaptar, agora, o adaptar-se não é necessariamente aceitar tudo. Não é necessariamente aceitar ser chamado de qualquer coisa, baixar a cabeça, não há necessidade. Com a tua análise em relação a essa querida, como ele chamou, você é burra mesmo e não percebeu nada. Você quer dizer mesmo mal. Enfim, nem vales a pena o tempo que perdi fazendo meu comentário. Mas obrigada, pessoa, porque perdeste um tempo e pronto, eu não aceitei o comentário, mas eu acho que o YouTube aceita como engajamento de qualquer forma. Eu queria chegar aqui a um outro ponto, também é muito recorrente. Mais um aqui de ódio, só, Mariane, não devias ir pra Noruega, caramba, um país demasiado branco, serias mais feliz nas tuas origens, por favor, volta pra lá, com os teus complexos de inferioridade. E entristece-me imenso, assim, quando são mulheres a fazerem esses comentários. Ai, enfim, há imensos comentários desses, assim, que também tem muito isso em comum, que é pessoas que falam como se conhecessem a nossa história, como se conhecessem, tipo, quem eu sou. Então, assim, o passaporte português, tê-lo ou não tê-lo é uma opção, mas eu até tenho, e é muito curioso, que eu demorei 16 ou 17 anos para pedir a minha nacionalidade portuguesa. Eu não pedi no final dos 5 anos, assim, de residência legal, que era o que eu poderia ter feito. Eu, por acaso, não fiz. Eu vivia tranquilamente com a minha residência permanente lá em Portugal, eu tava tranquila já.
Mas depois resolvi pedir a nacionalidade, porque disse, eu acho que agora eu me considero realmente portuguesa. E pedi. Então não, eu não precisaria necessariamente do passaporte português, mas eu acho engraçado como as pessoas sabem da nossa vida sem nos conhecer, assim, muito interessante. Este outro aqui me pegou muito porque ele diz menina racista, xenófoba e tutti quanti. Tutti quanti. Com certeza bolsonarista. Essa me doeu. Evangélica neopentecostal. Tudo que há de bom, sobretudo no Brasil. Fica com o teu Brasil bom que eu fico com o mal Portugal. Tá com sorte que o Lula está em direitar o Brasil, tá. Enfim, ó. Em todo lado, senti racismo contra mim, mesmo em Espanha, Itália, Holanda e França. Em França conheci muitos alemães, racistas e xenófobos. Assim como me consideravam de segunda e tal. Abaixo os Bolsonaros e viva a democracia. Viva, abaixo o Bolsonaro. A última coisa que eu gostava que me anexassem aqui era Bolsonaro, evangélica, neopentecostal. Meu Deus do céu. Não sei como é que alguém pode ter essa ideia depois de ver meu vídeo, mas tudo bem, olha, abaixo o Bolsonaro, abaixo os Bolsonaros e viva a democracia, tamo junto. Outro aqui, meio aleatório, mas que também vai dar onde eu quero falar. Com o brasileiro é sempre isto, tudo é preconceito, este gajo não diz outra coisa. Alguém acredita que um brasileiro vive sem essa treta? Nós é que somos vítimas de gente doente e ingrata, que chegam cá de paraquedas. Também aqui a questão da língua portuguesa muito complicada nesses comentários, né? Enfim. E vem impor a maneira esquisita de viver, maldizente, cheia de ódio, até quando? Estamos fartos de tanta choradeira, como se a vida fosse uma novela. Esse Palerma tem alguma prova do que diz? Se acha que não tem condições para viver conosco, para conviver conosco, faz a mala e desaparece lá para os Brasis do paraíso. Estamos fartos de gente desta. Vão julgar os vossos patrícios. Isto é insulto, é um abuso. Uma pessoa que diz, aí é que entra, uma pessoa que diz que viveu cá tantos anos, em vez de gratidão, guardem esta palavra, vem agora fazer ajuste de contas retroativo. Quase perdeu o sotaque, mas manteve o pior do brasileiro. A calúnia e o maldizer. Nem agora tão longe nos deixe em paz. Tá, tantas camadas, né? Tão profundo isso. Tem tantas camadas aqui. Tem partes assim que me deixam triste, porque, enfim, tipo, por ele, né? Não por mim, por esta pessoa. Não por mim, né? A mim não me afeta em nada. Mas me deixa assim um pouquinho triste pensar que as pessoas estão a sofrer assim desta forma e a transparecer isso deste jeito. Mas é curioso quando ele fala aqui da questão da gratidão. Acho que isso é muito importante, né? Para além da xenofobia toda aqui, dizer que manteve o pior do brasileiro, que é a calúnia, mal dizer. Acho que isso é o pior do ser humano, não é? Mas enfim, ele é xenófobo mesmo, então tá tudo bem. Esta é uma que eu tinha falado há pouco, né? Sobre a questão do passaporte. Ela disse, para falar mal de Portugal e dos portugueses, estamos cá nós, os portugueses. Bom, minha senhora, eu também sou portuguesa. Quer a senhora aceite ou não, eu também sou portuguesa. Essa nacionalidade me foi atribuída legitimamente por 19 anos de residência, né? Aliás, não precisava de 19, mas enfim. Eu sou portuguesa também, então eu falei até abertamente no vídeo que quando eu falo de Portugal como meu país. Porque eu vivi mais anos em Portugal do que os que eu vivi no Brasil, portanto. Eu estava a falar da minha experiência em Portugal, não estava a falar do Brasil, portanto, eu já expliquei isso. Fico contente que já esteja bem longe, com toda a certeza que aí não tem xenofobia, aí como está como no seu Brasil. Mas a nacionalidade portuguesa não incomoda, nem a quem tanto fala mal de Portugal e dos portugueses. Isso sim é hipocrisia com H. E nós é que somos os maus. Quem não gosta tem bom remédio, ninguém os chamou. Escolheram e depois o país e o povo é que não presta. Enfim, santa ignorância. Olha, eu até concordo consigo aqui numa coisinha. Quando fala assim, que falam mal e tal, mas que o passaporte dá jeito. Eu sou sincera, eu também me incomoda um pouquinho essa questão. Eu vejo muitas pessoas reclamando constantemente de Portugal e desta situação toda, mas contando os dias pra dar ali a hora de pedir a nacionalidade portuguesa. Foi justamente por isso que eu demorei tantos anos para pedir, porque não me sentia nesse lugar. E é curioso, a senhora não sabe nada a meu respeito, mas é isso, né? Então, eu também tenho, assim, um pouquinho essa incomodação. Mas, enfim, quando ela diz aqui, fico contente que esteja longe, assim, eu tô registrada na Embaixada de Portugal em Oslo, portuguesa, assim como a senhora, então, bom, não faz muita diferença. Mas quando diz aqui que não tem xenofobia,
efetivamente ainda não senti. Sinto-me aqui sinto-me só mais uma imigrante no meio de todos os outros. Aqui eu não sinto que eu sou a imigrante brasileira, nem que eu sou a mulher brasileira. Eu me sinto imigrante, mas eu não me sinto a imigrante brasileira em Portugal. Eu não me sinto a mulher brasileira em Portugal. Isso realmente foi um peso que me saiu das costas, então. Mas xenofobia certamente existirá, né? Tiveste aqui muito tempo, mas não aprendeste nada. Falar mal de Portugal ainda rende, aproveita, pois isso vai acabar. Isto é para todos os brasileiros que não se sentem bem em Portugal e querem mudar culturalmente este país. Há sempre uma entrada e uma saída, pode optar pela segunda, já optei. Este aqui também é interessante, se você acha que na Noruega é muito diferente, é porque ainda não vive aí há tempo suficiente. Eu não sei em que momento do vídeo é que eu falei alguma coisa sobre a Noruega. Eu acho que o único momento que eu falei da Noruega foi quando eu falei assim, agora vivo na Noruega. E ele disse, se você acha que a Noruega é muito diferente, onde é que eu falei isso, meu senhor? Onde? Em que momento, assim? Não fiz nenhuma apreciação sobre a Noruega. Mas enfim, ele entendeu, ele conhece a minha vida e ele disse, se você acha que na Noruega é muito diferente, portanto, ele acha que eu acho que a Noruega é muito diferente. É porque ainda não vive aí há tempo suficiente. Ah, também com H aqui, meu senhor, tá? Já fui imigrante na Noruega há 17 anos, aqui ele acertou. Eu acho que acaba por ser normal as pessoas realçarem as diferenças, especialmente quando se desentendem ou existem situações de conflito, seja em que países forem, mais uma vez. A ideia do que eu passei preconceito, é normal haver preconceito, tu tens que aceitar o preconceito que tu sofres, e é isso mesmo. Quanto mais importância se dá a esses assuntos, pior é a experiência das pessoas quando estão num país que não é seu. Não há que dramatizar. E o segredo é tentar integrar-se no país para onde vamos, coisa que os portugueses são peritos. Desafio você, aí aqui vai ficar bom. Desafio você a encontrar um português que tenha ido viver para o Brasil com 14 anos e que tenha feito toda a escola lá, que tenha vivido lá até os 33 anos e que ainda assim continue a falar português. Não encontra. Este comentário, eu queria ter lido este comentário agora pela primeira vez, porque quando eu li pela primeira vez, eu dei gargalhadas. Porque eu falei muito sobre a questão da língua, né, também da língua portuguesa e do sotaque. E eu disse, amigos, nós falamos a mesma língua, nós temos muito orgulho na língua portuguesa, etc. Eu nunca falei que eu falava brasileiro, tenho imenso orgulho em dizer que falo português, tenho imenso orgulho da lusofonia, imenso, quem me conhece sabe. E aí ele me diz, desafio você a encontrar um português que tenha ido viver pro Brasil e que continue a falar português. Assim, meu senhor, ele vai falar português a vida toda, porque no Brasil se fala português, né? Ele quis dizer aqui a questão do sotaque e tal. Mais uma vez, o sotaque ele é uma coisa muito individual, né? Muito específica, cada pessoa vive, constrói o seu sotaque da sua forma, enfim, não tem regra, né, para sotaque. Mas sim, eu entendo que o que ele quis dizer é que um português no Brasil iria mais rapidamente absorver o sotaque brasileiro. Eu absorvi bastante o sotaque português nos meus primeiros anos em Portugal, mas depois eu comecei a ir pro Brasil com muita regularidade e assisto muito conteúdo brasileiro, óbvio. Assisto conteúdo internacional, assisto conteúdo português e assisto muito conteúdo brasileiro, e a minha tendência será puxar pro sotaque brasileiro, né? E também os últimos 6 meses antes de vir pra Noruega eu estive no Brasil, então acabou por voltar um pouquinho mais, mas eu entendo o que ele quer dizer, só que reparem, eu tinha falado no vídeo sobre essa questão da nossa ligação português de Portugal, português do Brasil, e até fiz algumas brincadeiras e tal. E tá aqui a ideia, né? É quase impossível tirar isso da cabeça de certas pessoas. Vamos cortar essa parte. Enfim, ok. Tá aqui um que eu gostei muito também. Venha a Portugal aproveitar os apoios escolares e depois cospem no prato onde comerem. É muito comum nos brazucas. Pronto. Aproveitar os apoios escolares, desconheço. Nunca tive, já ouvi falar fake news sobre isso, já vi o polígrafo falando que é falso, já vi muita coisa. Eu nunca ouvi falar em apoios escolares para imigrantes ou para brasileiros em Portugal, nunca. Eu nunca tive abono, eu nunca tive bolsa, né? Eu fiz ensino superior todo pago do meu bolso e do bolso dos meus pais. Nunca tive abono, nunca tive bolsa, nunca tive nenhum tipo de desconto, nunca tive os almoços grátis na escola, escalão, nada. Nunca tive nada. E depois a parte que ele diz, depois cospem no prato onde comerem, é muito comum e tal. Mais uma porcaria a cuspir no prato que lhe deu de comer, é típico do brasileiro, estão por todo lado, não vale a pena ter ilusões com essa gente. Tem espírito, né, de traição. Está aqui a prova desta fulana.
a baixa morla da coisa, que depois de 19 anos no lugar de agradecer ao país que lhe ofereceu um prato, cuspiu nele com uma atitude miserável de ingratidão. Como ela guardou este ódio tantos anos, agora covardemente está a vomitar o veneno à distância. Ouçam como esta gente fala, isto parece assim uma coisa meio satânica, né? Olá, outra vez, eu tive que interromper o vídeo anterior, então, como também já tive a oportunidade de editar tudo que eu falei até aqui, eu vi que o vídeo já tá bastante grande, então eu vou só tentar embrulhar e terminar aqui essa conversa. Um ponto que eu repeti várias vezes ao longo do vídeo e que eu depois não cheguei a explicar foi a questão da gratidão, porque muitas pessoas falaram frases como cuspiu no prato que comeu, aproveitou-se de nós e agora tá a cuspir, aproveitou-se dos nossos benefícios e agora tá a reclamar. Enfim, e aí com traços de xenofobia pelo meio, é muito típico dessa gente. Enfim, essas coisas, mas eu já nem vou me agarrar a isso. Quero mesmo falar sobre a questão da gratidão. Curiosamente ou não, a maioria das pessoas que comentou no vídeo, eu consigo ter acesso a esses dados e eu consegui saber que são pessoas acima dos 55, 60 anos, né? E eu espero, sinceramente, que as gerações mais novas, a minha geração e os que vêm a seguir a mim, já não tenham esse tipo de sentimento e entendam que não precisam ter esse tipo de sentimento dessa forma. Ou seja, eu sinto que nós devemos ser gratos quando alguém faz algo por nós sem esperar nada em troca, enfim, quando é uma questão, enfim, feita por outra pessoa, uma coisa que é feita de coração, etc. Eu tenho muita gratidão pela vida, pelas coisas que eu conquistei, pelo meu caminho. Eu tenho essa gratidão também. Agora, esse sentimento de ter gratidão eterna por pessoas ou pelo país, supostamente, sendo que nós demos algo em troca, ela não me faz muito sentido. Vou me explicar melhor. Quando nós trabalhamos no nosso país, ou quando nós somos imigrantes em outro país e nós trabalhamos, nós pagamos impostos, nós estamos no mesmo pé de igualdade que todas as outras pessoas nesse país. Nós temos os mesmos direitos e temos os mesmos deveres, correto? Então todos nós estamos a pagar os mesmos impostos, tanto os que são cobrados através do nosso salário, como aqueles que são cobrados nos produtos que nós consumimos diariamente. Então, um imigrante que chega num determinado país e paga os impostos através do seu salário, através do seu trabalho e através do seu consumo diário, de tudo aquilo que consome, esse imigrante ele tem os mesmos direitos de um nacional daquele país. Então, um imigrante que chega num determinado país e paga os impostos através do seu salário, através do seu trabalho e através do seu consumo diário, de tudo aquilo que consome, esse imigrante ele tem os mesmos direitos de um nacional daquele país. Portanto, quando nós usufruímos de serviços como serviço de saúde, serviços de educação, segurança, enfim, limpeza, etc., tudo isso está a ser usado dos impostos que nós pagamos. Portanto, nós temos o mesmo direito de qualquer cidadão nacional daquele país. Não existe nenhuma razão para nós estarmos com a sensação de que temos que ser gratos e beijar o chão que as pessoas pisam e andar sempre com a cabeça baixada, do tipo, estão a fazer algo por mim. Não estão. O imigrante, ele é uma força trabalhadora, na maioria das vezes, é uma força trabalhadora e contributiva para a economia do país, né? Tanto que há aí notícias de que a Segurança Social ficou em lucro de não sei quanto pela primeira vez em não sei quantos anos por causa da contribuição dos imigrantes. Da mesma forma que há imensas notícias falsas sobre imigrantes usufruírem de benefícios, subsídios, etc., que é uma farsa completa, é uma mentira, são notícias falsas, isso não existe. Assim como existem notícias falsas de que imigrantes têm determinados benefícios em vagas de escola e etc., são todas notícias falsas, façam a vossa pesquisa, né? Agora, um imigrante ele passa a ter os mesmos direitos de um local quando ele cumpre os mesmos deveres. E, portanto,
Eventualmente, ele vai ter direito a usufruir do escalão ou da bolsa. Ele pode ser prioritário numa escola ou numa creche por cumprir os outros requisitos que são solicitados nessa candidatura e essas coisas todas. Então, gostava muito de deixar essa ideia de que essa gratidão, ela pode ser algo assim transcendental, do tipo, uma gratidão aqui pela minha vida e tal. Mas é sobretudo uma gratidão porque eu estou viva, eu trabalho, eu pago os meus impostos e eu tenho os meus direitos, assim como eu tenho os meus deveres. Nós não temos nenhuma obrigação de andar de cabeça baixa em lugar nenhum do mundo porque somos imigrantes. Então eu lamento a quem tem esse pensamento, mas não, eu não tenho esse tipo de gratidão por Portugal. Primeiro que Portugal não me tirou da fome, Portugal não me deu um prato para comer, Portugal foi uma oportunidade específica para os meus pais, para uma mudança de terreno, para novos caminhos. E com isso não quero dizer que não goste de Portugal ou que não tenha sido extremamente feliz. Fui, mas esse sentimento de gratidão, de baixar a cabeça, de dizer, Portugal me deu tudo. Portugal deu-me tudo em função daquilo que eu também dei. E até, talvez eu tenha dado mais, porque, por exemplo, trabalho há 9 anos na mesma empresa, nunca utilizei fundo de desemprego, nunca estive de baixa, nunca estive doente, acho que nem sequer nunca usei um único dia de doença na minha vida. Eu, em 19 anos, estive no hospital 2 ou 3 vezes, ia ao médico de família uma vez a cada 2 anos, fazer o mínimo dos mínimos, nunca tive nenhum problema de saúde sério. Portanto, eu acredito que todas as minhas contribuições, elas puderam ser usadas, mas para benefício de outras pessoas também, e eu me sinto contente com isso. Sinto que faço parte de um ciclo de contribuição e de que outras pessoas beneficiam. E para mim tá tudo bem. Não esperem de mim nunca, para nada, essa subserviência de parecer que alguém me deu algo que eu não merecia, ou que alguém me deu algo que eu não fiz em troca. Eu dei sempre em troca. Eu sempre trabalhei, eu não utilizei nada, ninguém me deu nada. Inclusive com todas as pessoas que eu trabalhei na minha vida, fosse no meu trabalho regular ou em trabalhos secundários, eu tenho a certeza que sempre contribuí. Eu sempre fiz com que as pessoas ganhassem mais. E, portanto, tudo aquilo que elas me deram em troca foi justamente isso, uma troca. E o mesmo aconteceu com o país. Portanto, amo Portugal, amo os meus portugueses, os que fazem parte da minha vida e que entenderam, né, o propósito do meu primeiro vídeo. Todas as pessoas que não entenderam, enfim, vocês não me conhecem, a mensagem chega a vocês como vocês são, né, não como eu sou. Mas analisem-se, porque quando uma mensagem nos incomoda desta forma, normalmente é porque nós nos identificamos com ela de algum jeito. Ok? É porque ela tá a falar algo conosco. Então analisem-se. Eu agradeço muito a todos os comentários positivos que eu recebi através do meu vídeo, publicamente ou em privado. As pessoas têm mais facilidade em fazê-lo em privado, tudo bem? Agradeço muito por isso e agradeço também as pessoas que não me conheciam, mas que fizeram comentários respeitosos, mesmo não sendo necessariamente a concordar. Estarei sempre disposta à conversa, desde que eu saiba de onde é que é a intenção, que intenção é que tá do outro lado, e essa é a razão por eu não ter aceitado esses comentários que eu mostrei aqui hoje. Enfim, tô a fazer muitos vídeos, muitas coisinhas a falar sobre a Noruega, vão acompanhando aí e vamos nos manter em contato sobre este tema ou outros. Tchau, tchau! Uma das coisas boas dos novos tempos, e que é preciso a gente superar, inovar e transformar, é uma lógica muito perigosa que é cada um por si, Deus por todos. Nossa nação precisa, na família, na escola, na empresa, na religião, da ideia de que é um por todos e todos por um. Afinal, eu repito sempre, como disse um dia Mahatma Gandhi, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos.